Bom, e aqui no estúdio, Guilherme Montoro tira dúvidas sobre direito trabalhista. A gente vai respondendo aqui o que é possível. Tem várias perguntas chegando, Guilherme, perguntando sobre seguro-desemprego. Você explica para a gente como é que funciona para que o trabalhador tenha acesso ao seguro-desemprego? Bom, o primeiro requisito e o mais importante é que o trabalhador ele seja dispensado sem justa causa. No caso de dispensa por justa causa, pedido de demissão ou até mesmo agora a novidade que foi trazida pela reforma trabalhista, que é o distrato, que é o acordo entre o empregado e o empregador, não dá o direito ao empregado de acionar o seguro-desemprego. Esse é o primeiro requisito. Os demais requisitos, eles estão relacionados com o tempo de serviço na empresa e o fato dele já ter usufruído do benefício em outras situações anteriores. Aí é muito específico para cada caso. A próprio site do Ministério do Trabalho, como o da Caixa, ele traz as explicações onde um trabalhador ele consegue enxergar se ele terá ou não direito de acordo com a situação dele, porque vai levar em consideração sempre caso a caso. Se ele já usufruiu do benefício num período recente daquele momento em que ele foi dispensado ou não e quanto tempo ele teve de trabalho naquela determinada empresa. E as parcelas do seguro elas podem variar de 3 parcelas até 5 parcelas, dependendo do tempo de serviço do empregado. Sim. Olha só, o Tiago de Vitória da Conquista estava falando sobre o distrato, né, que a reforma trabalhista trouxe, mas ele está falando daquele, eu acho que é aquele antigo acordo que as pessoas costumavam fazer. Ele disse que vai entrar em acordo com a empresa, mas a empresa está cobrando 52% dele em vez de 40%. Mas parece que tudo está errado já desde o começo aqui, né? É, a sensação que eu fico é exatamente essa. Inclusive 52 é um número ainda mais estranho em relação a isso. Eu tenho a sensação que não se trata do distrato, porque no distrato o formato é diferente. No distrato o empregador ele paga 20% de multa sobre o fundo de garantia, o empregador levanta 80% do que tem depositado e mantém esse 20%, o empregador paga 50% do aviso prévio. E o empregado não tem direito a dar entrada no seguro-desemprego, como eu mencionei. Então não me parece que é o novo, o acordo não é o distrato. Me parece que realmente é o antigo, aquele que, diga-se de passagem, é proibido, é uma fraude, inclusive pode ser considerado como um crime. Tá previsto, inclusive, no Código Penal, isso como uma possibilidade de crime, que é aquele sistema onde o empregador dispensa o empregado e exige que ele devolva a multa do fundo de garantia. Talvez, nesse caso, ele fale em 52%, mas eu imaginaria que ele está falando de 50%, que é referente à multa dos 40% mais os 10% que o empregador gasta, porque ele tem que pagar para o governo. Talvez seja essa a situação. Seja isso. Bom, então, de maneira geral, tá tudo estranho aqui, tudo errado. Exato. O Manuel trabalha há 10 anos na mesma... não, isso aqui eu já falei, você já escreveu, já respondeu sobre o aviso prévio cumulativo de 3 dias. Agora o Ricardo, de Arapiraca, no Alagoas, quer saber se o empregado pode ter uma empresa aberta pelo sistema do MEI para prestar serviços a um outro empregador. Bom, na verdade, o empregado, ele pode ter mais do que uma fonte de renda, ele pode ter mais do que um trabalho, ele pode ter mais do que um emprego. Nessa circunstância, nós estaremos falando de um empregado que tem um emprego e tem um outro trabalho. Desde que isso não influencie, né, a jornada de trabalho não se confunda a que ele tem no emprego dele com a jornada que ele vai fazer para prestar serviços mediante a sua MEI, eu não vejo nenhum tipo de impedimento. Ok. O Patrício Blas, de Florianópolis, em Santa Catarina, pergunta a respeito da reforma trabalhista. O trabalhador perdeu muitos direitos? Ele se pergunta aqui. Talvez, depende do ponto de vista. Mas o que eu tenho para dizer é que ainda assim a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque a gente está num momento de bastante indefinição, né? Então a gente tem a medida provisória que saiu logo depois da lei entrar em vigor. Essa medida provisória, como até foi anunciado aqui em um dos quadros, é uma das medidas provisórias que está muito próxima de perder a sua vigência, e até onde eu sei nem a comissão foi montada para votar. Então é possível que a gente tenha alterações ou cancelamento do que ela trouxe. Nós temos vários questionamentos no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade de vários artigos dessa lei. Então pode ser que ainda muitas coisas mudem diante de tudo que a gente já ouviu. Mas, em tese, sim, foi uma reforma que ela foi mais benéfica para o empregador. A Jéssica, para a gente fechar aqui a noite de perguntas, uma empresa pode exigir que um funcionário abra uma conta corrente num banco específico para receber o salário? Pode. É importante a gente enxergar que a empresa, ela, como uma instituição, ela precisa se organizar
em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista financeiro. Então essa é uma questão que me parece absolutamente razoável e plausível que a empresa efetue o pagamento dos seus empregados, o salário dos seus empregados, num único banco, para que facilite, inclusive, em relação a tarifas e etc., desde que isso não onere o empregado, desde que isso não gere um prejuízo para o empregado, ou seja, ela facilite para que o empregado abra essa conta, ela disponibilize, e caso o empregado saia da empresa, que o encerramento dessa conta sem nenhum ônus também não ocorra para esse empregado, mas pode sim. Normalmente é a conta chamada conta salário, né, que não traz nenhum ônus para o funcionário, inclusive pode receber o salário ali e transferir para o próprio banco de preferência. Exatamente. Né?